Esta semana Pedro Mexia confessa-se de baixo custo. Ricardo Araújo Pereira sente-se exposto e João Miguel Tavares declara-se bué sindicalizado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana que pode ser a última de Lula da Silva em liberdade por muito tempo, mas ainda está tudo muito incerto. Isso é assunto para daqui a pouco. No entanto, neste início de abril marcado por uma bicicleta que deu a volta ao mundo. A mulher de Cristiano Ronaldo, que a Argentina terá razões para ter ciúmes da chilena, Ricardo Araújo Pereira. Sim, pois eu quando ouvi dizer que o Cristiano Ronaldo tinha feito uma chilena, eu pensei, quer dizer, não é exatamente uma notícia, mas eu pensei que ele agora estava mais recatado. Havia imagens, então? E havia imagens, sim. Fui ver. Mas chilena é o nome que os espanhóis dão àquilo que nós chamamos o pontapé de bicicleta. Exato. E aquilo é uma coisa... Quando eu vi aquilo e pensei, onde é que eu já vi isto? E é num filme do John Huston chamado Fuga para a Vitória. Fuga para a Vitória. Em que Nós víamos também daqueles filmes de Natal que se 20 via, vezes. que Sim. vimos 20 vezes na adolescência. Em que a certa altura é um grupo de prisioneiros de guerra. Acho que a gente vai ver imagens. É um grupo de prisioneiros de guerra dos nazis. Britânicos, os Incorrerá na ideia de plágio. É possível porque o gol é igualzinho. É um cruzamento da direita. Um nazi façanhudo. Exatamente, é um cruzamento da direita. E depois, Pelé. no meio dos centrais, o Pelé. câmara lenta. Sim, É mais o Pelé chuta exatamente da mesma maneira e exatamente para o mesmo sítio da baliza. É igualzinho. E portanto, o que é impressionante nisto é que. É verdade. E, É um gol que faz nazis aplaudirem o É negro. isso, é que isso vai ver-se daqui a pouco. O gol é de tal forma extraordinário que até o nazi adversário se levanta para aplaudir. E também aconteceu os italianos levantarem-se para aplaudir o Cristiano Ronaldo. O que isto tem de impressionante... Essa comparação... Não estou a dizer que são nazis, estou a dizer que são adversários. E aliás, num campo de futebol, não é preciso uma pessoa ser nazi para querer matar o seu adversário, não é? É sempre histórico quando acontece uma pessoa aplaudir o adversário. E agora, o que é impressionante nisto é que, como é óbvio, os guionistas deste filme pensaram, o que é que seria um gol absolutamente extraordinário? Uma coisa tão impressionante que até americanos, que é um povo bárbaro que acha que isto se chama soccer, ficaria comovido, impressionado com isto. E é um gol exatamente igual ao que o Cristiano Ronaldo marcou, mas sem estar escrito no guião. Este aqui foi... É claro que o Pelé era um campeão, não é? Isso não está em causa. Mas deve ter feito isto para aí 3 ou 4 vezes. E aqui foi ao primeiro take. Exatamente. O Cristiano Ronaldo fez ao primeiro take. Eu achei aquilo impressionante. Eu todos os dias olho para o Cristiano Ronaldo e, ainda por cima, depois no dia seguinte viu-se que na véspera ele tinha estado a treinar pontapés de bicicleta no treino, tinha feito exatamente o mesmo gesto e tinha acertado no poste. Portanto, aprendeu de um dia para o outro. E eu, cada vez que vejo o Cristiano Ronaldo, há pessoas que resmungam, rosnam ao Cristiano Ronaldo, não percebo isso. Eu tenho horror ao Cristiano Ronaldo, é o que eu tenho. Porque... Horror? Horror. Eu todos os dias agradeço a Nosso Senhor que não me tenha dado aquela ética profissional. Aquilo deve dar uma trabalheira, deve ser um suplício. Eu acho que, quer dizer, se eu fosse Cristiano Ronaldo... Eu não sei quando é que foi. Aos 23 anos ele já tinha dinheiro suficiente para nunca mais fazer nada na vida. E tinha a juventude toda à sua frente. Eu ter-me reformado nessa altura. Né? Tinha varrido todo o continente europeu, especialmente Suécia e tal. Depois ia para outros continentes. Não, mas eu acho que isso ele teve a oportunidade. Sim, está bem, mas com muito, só nas horas vagas. Percebes? Ele devia ter-se concentrado. Mas parece que não se safou mal mesmo nas horas vagas. Eu sei que não. Mas é um rapaz que meteu na cabeça
que haveria de pulverizar todos os recordes estabelecidos pelos maiores de sempre. E está a conseguir. No dia em que ele marcou isto, eu depois havia notícias que diziam assim: Cristiano Ronaldo, atenção que isto da bicicleta é muito bonito, mas Cristiano Ronaldo é 2 pontos. Melhor marcador da história da Liga dos Campeões. Melhor marcador da história da Liga dos Campeões na fase de grupos. Mais assistências de sempre na Liga dos Campeões. Tem mais golos sozinho do que 57 clubes todos juntos. Uma coisa inacreditável. Inacreditável. Bom, é a bicicleta de que se vai falar durante muito tempo. Não se vai falar mais de futebol, ou quase, durante este Governo Sombra. Está prometido, mas ficou registado o golo inesquecível de Cristiano Ronaldo. Para além disso, esta semana aconteceram mais 3 ou 4 coisas. E ainda estão a acontecer algumas no mundo. E é delas que vamos falar neste Governo Sombra, em que o João Miguel Tavares quer ser Ministro do Apoio às Artes. Parece-lhe um lugar apetecível? Não, Não? não é. Apetecível não é, de facto. Pelo que se está a ver, não é um lugar... Pelo que se está a ver, sempre que Mas ao escolher, Ministro da Cultura não ao é... escolher essa pasta não está a vaticinar que provavelmente um dia destes o lugar estará vago? No início do conflito achei que sim, quando o António Costa decidiu chamar o Ministro da Cultura e o Secretário de Estado, e depois o próprio Secretário de Estado, num momento de irritação, disse: não sei porque é que o senhor António Costa está espantado porque ele estava a par disto tudo. Achei que havia ali um tremor, um frisson, e que aquilo podia acabar mal. Mas e depois António Costa, quem apareceu no Parlamento foi o António Costa Bonacheirão em relação à sua equipa, a dizer que havia... E escreveu uma carta aberta ao setor cultural, em que elogiava o Ministro e o Secretário de Estado. Exatamente. Esta foi uma semana intensa de contestação por parte da área da cultura. A reação do Governo, nomeadamente a reação do Primeiro-Ministro António Costa, foi adequada? Eu acho que o António Costa foi inteligente, tendo em conta o nível de agressividade que a coisa estava a tomar, porque é evidente que nós não estamos a falar de muitas pessoas quando falamos na cultura. Aliás, cada vez que eles tentam fazer manifestações, como aconteceu esta sexta-feira, aquilo parece sempre pobrezinho, não é? Sente-se sempre a falta de uma CGTP da cultura, não é? Capaz de encher o que é que seja. O pessoal da cultura enche pouca coisa, mas é muito vocal e tem um grande acesso aos meios de comunicação social. Portanto, acaba por ser uma classe bastante importante no país. E António Costa, que tem um grande nariz, percebeu isso com grande rapidez. Até Aliás, porque António o pessoal Costa da cultura tem um apoio histórico do setor da cultura que se manifestou, por exemplo, quando ele foi candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Exatamente. Nunca lhe faltaram apoios nessa área e, historicamente, a cultura, evidentemente, é mais de esquerda do que de direita, volta mais à esquerda do que de direita e gosta mais de governos de esquerda do que governos de direita. E, provavelmente havia uma expectativa que este governo não cumpriu na medida de que se esperava na área cultural, não é? Não, isso parece bastante evidente, mas desengane-se também quem acha que eu sou uma daquelas pessoas, porque é mais dada à direita do que à esquerda, que acha que o Ministério da Cultura é para dinamitar, como existem algumas pessoas. Lembro que o Pacheco Pereira, ainda recentemente na Quadratura do Círculo, defendeu que o Ministério da Cultura devia estar integrado no Ministério da Educação e o seu papel devia ser, sobretudo, para proteger o património. E há aí é o único momento em que Pacheco Pereira parece direita, é quando fala de cultura. Mas essa é uma direita com a qual eu não me identifico, no sentido em que eu conheço as fragilidades do país. Infelizmente, eu gostava que isto fosse os Estados Unidos da América ou a Inglaterra, em que houvesse uma força de um mecenato enorme, ou então em que houvesse realmente espectadores à séria para aquilo que são os espetáculos culturais. E a verdade é que eles não existem. Portanto, se não é o Estado a apoiar, as coisas desaparecem. E isso parece-me que é bastante evidente. E, portanto, é preciso encontrar um equilíbrio, que nem sempre é fácil, entre demasiado Estado, em que, de repente, o Estado está tão presente, em que acaba por instituir uma espécie de política do gosto, o que pode ser perigoso, mas também ter do outro lado uma ausência total de Estado a dizer: olha, desenrasquem-se, vão vocês à procura de financiamento, porque isso fará, sobretudo em algumas localidades e no interior do país, fará com que, por simplesmente, a cultura desapareça, as companhias de teatro desapareçam. E, portanto, esse equilíbrio não é fácil de obter. Ao mesmo tempo, aquilo que eu deixava aqui um pedido, porque eu, como cidadão, eu não sendo propriamente um especialista da área, porque as áreas culturais que eu conheço melhor são áreas que não estão ao abrigo propriamente deste programa da DG Arte, como a música, como a questão do cinema, mas para aquelas pessoas que
que querem ficar mais bem informadas sobre aquilo que se passou, eu faço um apelo ao jornalismo. O jornalismo cultural em Portugal também tem que ser bastante melhor e as coisas têm que ser melhor explicadas. Nós muitas vezes embarcamos apenas numa espécie de indignação de olha, estes estão todos a gritar, vou-lhe meter um microfone à frente. E eu sinto-me muito mal informado sobre aquilo que realmente se passou. Porque eu não vi protestos quando foi anunciado que havia um novo programa, que havia uma nova maneira de atribuir esses subsídios. Porque não houve protestos, porque não houve esses protestos. E agora, de repente, os protestos só surgem quando o júri apresenta os resultados. E isso também não é muito bom, mas afinal o problema está no programa ou está no júri, não é? E isso acho que precisa de ser esclarecido. Os jornalistas precisam de investigar caso a caso porque é que o Teatro Experimental de Cascais realmente não ganhou aquele apoio, porque é que outros teatros históricos não receberam apoio, porque é que há outros teatros, outras companhias que entram na categoria de não elegível. E tudo isso é preciso uma discussão mais fina, que eu me sinto que não... Tem-se estado a falar tanto disto esta semana, e eu que sou uma pessoa que é atenta à comunicação social, não me sinto informado sobre isto. O que é que falhou no diálogo entre o governo e o setor cultural, em que muita gente tinha apoiado publicamente António Costa, Ricardo Araújo Pereira? Não sei se falhou alguma coisa. António Costa diz que o governo não foi compreendido e provavelmente não se fez compreender. Sim. É fácil António Costa não se fazer compreender porque ele não diz as sílabas todas as palavras, mas eu acho que o que aconteceu aqui, para já é E o Ministro da Cultura não é fácil fazer-se entender porque quando ele fala adormece as pessoas. Talvez. E elas, Mas esta quando abrem os olhos, ele acabou de falar e não ouviram nada. é uma polémica, apesar de tudo, muito cordata. Porque as pessoas... Sim, é bastante cordata. Porque as pessoas da cultura, aquilo que chama as pessoas da cultura, apoiaram todas, em princípio apoiam quase todas ou quase todas o governo e a geringonça. A oposição também não salta para terreiro, porque a direita não costuma chorar lágrimas de sangue quando a No cultura não debate tem quinzenal, apoio. o PSD falou disso. Sim, mas é com muito pouca convicção, não é? E depois, eu acho que, de facto, há aqui... A solução para isto... Tem uma solução? Não, tenho uma proposta, que é... Eu acho que as companhias teatrais sofrem porque perdem pouco dinheiro. Perdendo bastante dinheiro, é que há resgates e bons apoios do Estado. Pões então o Perdendo resgate das apenas companhias de teatro. pouco de... Sim. Mas por isso tens que investir. Mas fazer o contrário. Fazer um concurso para ver quais são os bancos que este ano recebem, quais são os que deixam de receber, quais são os que já não faz sentido. Mudar o... Lá está, fazer um plano e depois haver um júri que diz eu acho que para o novo banco este ano já chega. Agora, estas companhias deviam pensar nisso, de facto. Mas em começar a perder dinheiro a sério. Isto também é política. Fernando Medina, o Presidente da Câmara de Lisboa, disse aqui na TVI que a situação foi particularmente mal gerida pelo Ministério da Cultura, tendo em conta que Fernando Medina era o número 2, até há relativamente pouco tempo, de António Costa. Sim. Isto acerta no Ministro e no Secretário de Estado. Pois acerta. Quem sabe se alguém quer ser Ministro da Cultura, não sei. se Fernando Medina está aborrecido com a... Não, mas o trabalho. Carlos César também deu tal no Ministro. É aquilo, de vez em quando eles batem uns nos outros para mostrar que estão vivos. Achas que é só prova de vida? A prova de vida é como os velhinhos isso. que têm que ir ao CTT. É possível que o Fernando Medina esteja a tentar livrar-se da polémica, porque às vezes as pessoas dizem eu não vou ao teatro, e uma das razões que não vão ao teatro é que não chegam a tempo por causa do trânsito na cidade do Medina. É possível que o Medina esteja a tentar alijar responsabilidades neste problema. Como é que viu esta turbulência do setor cultural, Pedro Mexia? Eu via na perspectiva que o João Miguel disse agora, que tem a ver com a não contestação, ou pelo menos não foi visível, não foi notória, na fase em que foi lançado este modelo. Porque eu ouvi vários atores e encenadores falarem disso, de preencher os papéis, e falavam daquilo mais ou menos entre preencher o IRS e ir ao dentista, como sendo uma coisa absolutamente horrível, intragável, que só podia dar maus resultados. E foi preciso que os resultados fossem publicados para se perceber que aquele modelo vai necessariamente produzir resultados um pouco cegos. Não é possível que, se o Estado tem um papel de apoio às artes sem as quais as artes não existem, as artes que dependem do mercado e que não têm mercado suficiente não existem, não faz sentido, por exemplo, que o resultado seja que capitais de distrito
como era na primeira formulação destes resultados, Coimbra ou Setúbal, não tenham companhias de teatro. E Évora também, creio. E Évora, e que companhias históricas, mais uma vez, na primeira formulação, antes deste reforço que o António Costa anunciou, o Teatro Experimental de Cascais, o Teatro, o TEP do Porto, o Sendreve de Évora, e companhias históricas, que sejam... Porquê? Porque é que elas são preteridas? Porque na soma daqueles fatores, alguns dos quais evidentes, outros menos evidentes, depois a nota final não bate certo. E isso por um lado, é matematicamente mais puro, mas é também bastante cego. E evidentemente que as pessoas havia uma grande expectativa no setor da cultura que no pós-Troika, regresso da cultura a Ministério, António Costa com os artistas, Miguel Honrado como uma pessoa do setor, portanto, todos esses fatores anunciava uma apoteose, e depois não foi isso que aconteceu. Só agora, com este reforço dos 2 milhões, os 2,2 milhões, é que estamos a falar de valores pré-Troika, portanto, e muito longe dos 25 milhões que se falou a certa altura. Muito longe do 1%. Bem, isso é tão longíssimo do 1% para a cultura, isso é uma coisa quase uma espécie de monstro de Loch Ness, foi avistado uma vez, perto, mas ninguém sabe se existe, o 1% para a cultura. Mas o sistema é que é forçosamente, e o António Costa saiu-se bastante bem, na medida do possível, na medida em que reforçou as verbas, ao mesmo tempo teve o cuidado de não desautorizar os júris, disse vamos só repescar... Mas houve ali um primeiro momento em que ele parecia que estava a desautorizar a equipa do Ministério da Cultura e depois parece ter infletido. Sim, houve um momento Bruno de Carvalho ali no António Costa, parecia que ia suspender os seus, mas não os suspendeu. E o próprio Secretário de Estado tem uma reação, no primeiro momento, um bocadinho que parece, mas ele não percebeu. Qual é a surpresa? Mas depois não, depois está tudo na paz, pelo menos para efeitos externos, está tudo na paz das... Como é que se diz? Na paz dos anjos, não é? Sim, acho que é assim. na paz do Senhor. Dos cemitérios do senhor, também. do E também dos cemitérios. E dos cemitérios. Mas as regras... O que eu acho estranho... E na paz dos deuses. Acho estranho é que as regras não tenham sido mais contestadas, porque a expectativa superou... A expectativa superou os problemas que já lá estavam. De facto, eu tendo ouvido estas pessoas a queixarem-se, a dizer pá, aquilo é absurdo, aquilo não faz sentido, ouvi isto durante várias semanas, e depois coisas absurdas produzem resultados absurdos. Ou resultados que podem não ser absurdos no papel, mas são absurdos no mundo real, em que uma capital distrito dizem, meus senhores, não há teatro. Não há. Entregamos ao João Miguel Tavares o cargo de Ministro do Apoio às Artes. Agora, o Ricardo Araújo Pereira prescinde esta semana de ser Ministro e prefere ser porta-voz. Que vantagens é que vê nessa troca, Ricardo Araújo Pereira? Eu sou pouco ambicioso e Um porta-voz tem pelo menos a vantagem de ter alguém que decide por ele o que há para dizer. Exatamente, ele é apenas porta-voz, mas eu não sei se aqui funciona, porque é um senhor que é porta-voz do PSD. Mas não portou a voz. Não portou a voz. Claramente. Ele é porta-voz do PSD, portanto, porta-voz de Rui A Rio. voz ele portou, não portou foi os atos. Um problema de portabilidade. Isso sem dúvida. Portanto, ele é porta-voz do PSD de Rui Rio. Chama-se António Tavares, é também provedor da Santa Casa da Misericórdia Tem um do apelido Porto. bonito. Sim, tem. E vai ser presidente da Assembleia Geral do Monte Pio, porque pôs uns dinheiritos da Santa Casa no Monte Pio. Qual é o O que é que há problema? de errado nisto? O que é que há de mal? Qual é o problema? É que o PSD é contra pôr dinheiro da Santa Casa no Monte Pio. A de Lisboa. É só de Lisboa. Claro, se calhar é um prurido regional. A de Não, Lisboa nem pensar. Santa Casa do Porto à Não, vontade. ele é contra todas. Foi não o é? que mas foi o que disse Mas foi a o resposta. Sr. António Tavares. Foi a resposta, exatamente. Disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A oposição do PSD é sobre a entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no Monte Pio. Por outro lado, eu nunca fui chamado a pronunciar-me sobre isso. Pois com certeza. Mas Ninguém ele- me perguntou Mas a nada. primeira parte é falsa. A primeira parte é falsa. Nós ouvimos o que Rio disse. O que Rio disse foi o que nós dissemos aqui, o que toda a gente disse em todo lado, foi que não é a vocação da Santa Casa estar a salvar Isso bens. estende-se às outras. não é? Seria, aliás, absurdo que ele dissesse não é a vocação da Santa Casa de Lisboa salvar bancos, agora as outras sempre foi. As outras sempre estiveram. Não, a questão ali era dos 10 mil euros, porque estamos só a falar de uma entrada de 10 mil euros, Pronto, e supostamente são é uma os entrada trocos. simbólica e o Rui Rio apoiou-se nisso para desvalorizar o simbolismo. Certo, mas mesmo é simbólico. Mas há princípios ou... É, Com pois, certeza, é eu não estou a isso. defender o Rui Rio, por amor de Sim, Deus. mas
resumindo o problema. Não há mal. nenhuma circunstância que possa defendê-lo. Não, Se ele não disser, há. está a Então, chover. olha, eu vou dizer uma circunstância em que apoio o Rio, na Santa Casa. Acho que está muito bem. Exatamente. E este senhor vem A do estragar Porto ou de tudo. Lisboa? Este porta-voz é que vem estragar tudo. É das poucas coisas em que o Rui Rio tinha acertado, que as pessoas diziam, olha, sim senhor. E vem o porta-voz e diz, não, eu acho que não. E põe dinheiro da Santa Casa no Montepio. E, portanto, neste momento o PSD é contra a entrada de capital da Santa Casa no Montepio, mas o seu porta-voz não só é a favor, como já o fez. E, portanto, isto, em princípio, é o PSD a fazer bloco central consigo próprio. Tem várias opiniões lá dentro à escolha do povo português. E atenção, isto é um bom método eleitoral. Tu és a favor ou contra a Santa Casa entrar no Montepio? Contra. Então vota no PSD, eles são contra. Eu sou a favor. Então vota a favor, eles têm lá um gajo que põe. E assim, em princípio, é capaz de ser bem visto. Pode ser bem António visto. Tavares, naquelas declarações ao público, de que já citei uma parte, em que diz que uma coisa não tem nada a ver com a outra, diz, eu nunca fui chamado a pronunciar-me sobre isso, e depois conclui, se fôssemos por aí, portanto, por Pela juntar uma coisa e outra, Pela coerência. se fôssemos por aí, ninguém poderia aceitar cargos de natureza política em Portugal. Quer ajudar-nos a perceber este se fôssemos por aí, Pedro Quero, Mexia? porque se fôssemos por aí, faz todo o sentido na caracterização do que tem sido até agora esta estreia do Rui Rio, por exemplo. Quando foi a história de Feliciano Barreiros Duarte, o que é que Rui Rio respondeu? Respondeu que ele tinha umas coisas a mais que depois tirou. O que é verdade. Ele tinha umas coisas a mais, tirou quando se percebeu que estavam a mais. Mas a pessoa que anunciou o mais, isto é, que anunciou a exigência, o rigor, etc., perante todos os casos concretos, como por exemplo este de ser, não vou dizer desautorizado, mas não faz sentido nenhum que uma pessoa diga, depois do que o Rio disse sobre o Montepio, que venha alguém dizer isso só se aplica a Lisboa. Isso é absurdo, não há nenhuma regra, a não ser onomástica, tipo imperial ao fino. Não há nenhuma regra que só se aplique a Lisboa, que só se aplica ao Porto. Isso não existe. Não há regras locais. E a regra do Rio era uma regra de bom senso. Mas continuou. Na mesma, não sei se foi no mesmo dia, foi no dia seguinte, o presidente do grupo, o líder do grupo parlamentar do PSD, Fernando Negrão, disse isto da eutanásia só vai lá com referendo. Líder do grupo parlamentar. Diz o líder do partido. Eu acho que não, sou contra o referendo. Portanto, isto Não falaram antes? Não, pois. Exato. Obrigado, Carlos. Obrigado por rematares o meu ponto. Algum deles não tinha saldo no Mas telemóvel? porquê que hão de estar coordenados sobre um referendo? Porquê que hão de estar coordenados sobre um assunto que ninguém sabia que ia estar em cima da mesa, como a eutanásia? Portanto, isto anda aos papéis. Continua, já andava e continua. Entretanto, esta semana soube-se de mais um nome para o chamado Governo Sombra. Vá-se lá saber de onde é que Ele veio não este. te chama Governo Ele não Sombra. chama. Ele diz que não gosta chama-lhe- do nome. Pois não. A gente também não gosta de PSD. Chama-lhe Conselho Estratégico. E soube-se de mais um nome para o Conselho Estratégico. O Ministro Sombra, ou Conselheiro Estratégico do PSD para a Defesa, Agora vai vou- ser vou farto de tambor. Ângelo Correia. Oh, Ângelo Correia. As saudades que nós tínhamos de Ângelo Como é que Correia. avalia o perfil, os perfis que já se conhecem dos escolhidos por Rio para este Conselho Estratégico / Governo Sombra? O Ângelo Correia acho ótimo. Ele é assim uma espécie de Nuno Rogério da política e ele fala sobre tudo. Portanto, ele podia ser conselheiro estratégico para qualquer área e é sempre muito fluente. Mas há outros nomes fabulosos. Silva Peneda, que saudades de Silva Peneda. Uma vez que viu o texto chamado É uma Alma renovação. Peneda. Uma renovação forte. Sim, então, Silva então, em Peneda. termos Arlindo geracionais. Cunha. Onde andava Arlindo Cunha? Parece que a gente fala o Arlindo Cunha e é como a gente lembrar-se daquelas sapatilhas de Sanjo que tínhamos nos anos 80. É muito engraçado. Alguém fez as contas. Até agora aos nomes do Conselho Estratégico. A média de idades era de 64,5 anos. 64,5 anos. O problema nessas reuniões é o pó. Não, o problema disso é não tem Espero nada. que eles sacudam bem o pó. O problema daqui ainda por cima, como toda a gente já percebeu, que o Rio não quer ganhar as próximas eleições de 2019, não é? Portanto, ele estará a apontar aqui para 2023. É possível, quando lá chegar, todo este Conselho Estratégico já tenha ultrapassado a esperança média de vida dos homens em Portugal, porque ainda por cima é quase tudo. Mas o problema não é dar quase tudo homens para variar. o problema é andarem cá há muitas décadas. E, portanto, a ideia de renovação não é uma ideia de substituir
velhos por novos e não há cá nenhuma espécie de... Não há, até porque temos aqui pessoas no público que provavelmente têm essas idades e ninguém quer estar a ofender ninguém. Não, mas não faz é que sentido. nos podem agredir e Não mandar. faz sentido nenhum. Não Até há, podem agredir e mandar-nos coisas à cabeça. não há mérito nem demérito por ser novo ou por ser velho. Isso não faz sentido nenhum. Agora, há um certo mérito quando se vai renovar em trazer caras novas. E as caras novas podem ter 65 anos. Há caras novas com 60, pessoas que foram empresários, juristas, seja o que for, e que de repente aparecem na vida O política. governo de Sombra de Rui Rio tem outra característica em comum com este. São só homens. Ninguém? Sim, é só homens. E agora, eu proponho uma coisa, é que eu também não acho que Conselho Estratégico seja um grande nome. Podia ser, por exemplo, Conselho de Anciãos. Ou de Anciãos. De anciãos. Conselho de Anciãos, era bom. Por exemplo. Fica a ideia. Fica a ideia. O Ricardo Araújo Pereira fica então, em vez de ministro, desta vez porta-voz. É a altura de o Pedro Mexia se tornar ministro dos joelhos. Dos joelhos ou de joelhos, Pedro Mexia? Eu, como sou de Coimbra, digo joelhos. Portanto, Joelhos. é joelhos, para mim. Por E é causa dos ou de joelhos? Não é de joelhos? É de joelhos? Sim, de. Estás de joelhos, Estou de então. joelhos. Não, eu não estou, mas... E quem é que ajoelha neste caso? Aparentemente, não é quem vai ter de rezar, como vai na ter de canção, rezar. mas aparentemente é a justiça brasileira, segundo acusa o PT. O PT brasileiro, Partido dos Trabalhadores, Partido de Lula, acusa os juízes de várias instâncias, da primeira ao Supremo Tribunal Federal, de ajoelhar perante a Rede Globo. Parece que é a Rede Globo que está por trás disto tudo. O caso está em desenvolvimento ainda enquanto nós nestas falamos, não horas, sabemos porque Lula da Silva tinha até às 5 da tarde, hora brasileira, 9 da noite em Portugal, para se entregar voluntariamente por ordem do tribunal, por ordem do juiz Sim. Sérgio Moro. Não o fez e terá dito: venham-me pegar. Venham-me pegar. Ora bem, eu percebo que as pessoas contestem a justiça, desconfiem da justiça em casos concretos e variados, mas o que tem acontecido é que uma grande parte desta contestação em relação a figuras do PT, e sobretudo a Lula, não surgiu quando prenderam um dos presidentes de uma das câmaras do Parlamento Europeu, do Parlamento Brasileiro, que era do PSDB, portanto, do Partido da Oposição. Também quando as acusações, aliás, era do PMDB, do PSDB, que é o outro partido da oposição, um dos candidatos presidenciais não pode concorrer, prenderam-lhe o passaporte e é suspeito, e, portanto, não se pode dizer, se isto tivesse sido uma operação judicial que tivesse tido como alvo único o PT e não houvesse pessoas importantes de outros partidos que nesta operação e nestas várias operações que a justiça brasileira tem desencadeado nos últimos anos, não tivessem sido investigadas, presas, julgadas, condenadas, podia-se dizer, isto é contra o PT, mas não é. Todos os grandes partidos brasileiros, e até vários dos pequenos, têm pessoas na cadeia, ou suspeitos, ou arguidos, etc. E, portanto, essa ideia de recusar... O que o PT fez nos últimos dias foi recusar a decisão do tribunal. Antes de haver decisão e depois de haver decisão. É dizer, eu não reconheço a decisão do tribunal. Isto em comunicados oficiais. Bom, o Brasil é uma democracia. Uma pessoa que numa democracia, responsável de um partido, diz eu não reconheço uma decisão do tribunal, se isto se passasse na Polónia ou na Hungria ou na Rússia, nós sabíamos como chamar a isto. Isto é uma atitude antidemocrática. Independentemente dos méritos do caso. Eu não sei, não faço ideia da história do duplex, triplex, não é? O que eu li foi no jornal, não sei. Agora, este processo não é o processo da casa, isto é o processo a anos de relações estreitas entre os partidos políticos e as petrolíferas e os empreiteiros, etc., que já tem muita gente condenada, que confessou, que escreveu livros, etc. E mais uma série de casos pendentes ainda, nomeadamente em relação a Lula, que tem mais 7 casos na Justiça. E a entourage dele durante anos, desde líderes da bancada a tesoureiros, a vice-presidentes, condenados. E, portanto, a ideia de dizer, não, isto é uma perseguição política, perante o que se passa no Brasil, onde a corrupção não escolhe cor partidária e ideológica, e perante os casos que já foram julgados, a quantidade de confissões, etc.,
parece-me um sinal muito preocupante, entre outros de que vamos falar a seguir. Há outros sinais igualmente preocupantes. É possível continuar a acreditar que há uma efetiva separação de poderes no Brasil entre política e justiça, João Miguel Tavares, neste clima em que o judicial e o político parecem tão intrincados e parecem estar tão interdependentes? Sim, mas quem se está a esforçar por isso é a própria política. É a política que está a promover essa própria confusão e que está constantemente a tentar enlamear a justiça e a misturá-la numa luta que não é delas. Eu desconfio sempre muito de quem anda a apontar os dedos a juízes, porque, no modo geral, os juízes não têm tanto poder como os políticos. Desde logo não têm, embora no Brasil seja um pouco diferente, mas coisas como acesso à comunicação, a maneira de influenciar as massas e muitos outros aspectos. E agora, é muito deprimente ver pessoas que confundem tudo, incluindo pessoas que supostamente deviam saber o que é que estão a fazer, e se calhar sabem. Mas eu ver comparações como, mas o Lula está a ser julgado e o Michel Temer não. Com certeza ninguém duvida que Michel Temer seja menos, ou pelo menos tão corrupto como... Não sei qual é que é a escala de corrupção. Mas certamente também lá está metido, como quase todos. Mas o Michel Temer não está a ser julgado, não foi por causa da justiça, é porque foram os políticos que o impediram. Depois mistura-se a Dilma Rousseff e as pedaladas fiscais. Com certeza eu também tenho muitas dúvidas daquele afastamento da Dilma. Mas, mais uma vez, não foi a justiça que a afastou, foi o Congresso brasileiro. E é preciso ter consciência disso e não andar a misturar as coisas todas. E para mim é absolutamente chocante ver a UGT. Eu ando ali nos jornais que a UGT portuguesa emitiu um comunicado a pedir a libertação do Lula. Mas estamos todos malucos? Estamos todos malucos. É que para mim é absolutamente chocante andarem a apontar os dedos ao Bolsonaro, que é certamente uma personagem absolutamente nada recomendável, e mais os malucos dos generais que se metem a dizer coisas no Twitter. Mas isso é inadmissível. Mas espera lá, mas o que o PT está a dizer é igualmente inadmissível, é igualmente antidemocrático e profundamente antidemocrático. Quem tem feito mais declarações inconstitucionais de total desrespeito pela justiça é o PT, como é o GT. Nós temos, de repente, e supostamente não é o sindicato mais à esquerda em Portugal, a tomar uma posição que é inconstitucional face àquilo que é a Constituição brasileira de desrespeito pela justiça. Vamos lá ver, o Lula foi condenado em primeira instância. Na segunda instância foi confirmada a condenação por 3 juízes, portanto por unanimidade. Agora apresentou um habeas corpus, foi dividido em 6-5, perdeu. Mas onde é que a justiça não está a funcionar? Não consigo perceber. E Lula, ao recusar apresentar-se voluntariamente ao tribunal, como o juiz determinou, está de alguma forma a promover uma situação de conflitualidade que até agora ainda não aconteceu de forma muito acesa, mas que toda a gente teme que possa vir a ocorrer? Eu acho que está claro, mas como eu também estou convencido por aquilo que vejo e pelas suas condenações em tribunal que Lula é corrupto, eu não tomo nas tintas para aquilo que é que o Lula quer. Não, a questão que eu estava a pôr não era essa. Não estou à espera. A questão que eu estava a pôr é outra. É se corre o risco de isto inflamar de tal forma a situação. É evidente que corre, mas eu não espero nada do Lula. Se o Lula foi um presidente da República, está a ser condenado por corrupção, eu não espero nada do Lula. A argumentação de ele tirou milhões da pobreza e, portanto, ele não merece que seja feito isso. A questão é, neste momento, corre-se o risco de haver... Claro. No fundo, a ameaçar vir para a rua. Claro que se Lula... Na América Latina, quando tens tropas a ameaçar vir para a rua... Eu espero que até agora há um lado positivo, nós tendemos só a ver as coisas sempre pelo lado da desgraça. E nós falávamos às vezes isso também a propósito da Catalunha. Há um lado positivo nisto. Evidentemente, parece que os ânimos estão muito extremados, mas morre mais gente nas favelas em meia hora do que até agora morreram nas manifestações. Não houve mortes, até agora não houve grandes manifestações de violência. Espero que o Brasil continue assim, espero que o Lula não extreme as coisas. Agora, não é do Lula que eu estou à espera que tenha uma ação benemérita a bem do Brasil, não espero nada dele. Na véspera da decisão do Supremo Tribunal esta semana sobre o pedido de habeas corpus de Lula, o comandante do Exército, Pedro Mexia já o referiu de passagem, o comandante do Exército escreveu no Twitter uma mensagem em que dizia que
O exército brasileiro compartilha o anseio de todos os cidadãos de bem Pois. de repúdio à impunidade. De repúdio à impunidade. Como é que interpretou este tweet do general Vilas Boas, Ricardo Araújo Pereira? Eu gosto muito Do Twitter. do Twitter e mais ainda de militares na política. Gosto militares muito no Twitter. de Militares no Olha Twitter, que vais muito receber bom. um mail de... Não, com a possível exceção Ramalhianes. do general Ramalhianes. Com a exceção do general do Ramalhianes. general Ramalhianes. Mas o... Ah, Ramalheiros está no Twitter. Não está. Mas Não, esteve mas esteve na política. Esteve na E política. não saiu mal. Exatamente, e não saiu mal. Mas o Brasil tem uma história, aliás, muito alegre de generais na política e tal. Brasil e o resto do mundo. Sim, o resto do mundo. O resto Mas do mundo isto soa-lhe a ameaça? quer dizer, sou um bocadinho e é mais um... Não, atenção, há um outro militar que diz assim: meu general, já tenho aqui a espada e o cavalo prontos. Não, exato. Mas como a ao menos espada e um cavalo se a espada também e não o se sabe. cavalo Não vai longe, não é é? simpático, porque significa Não vai que a batalha vai decorrer no século XVII. Mas não é mau, não é mau. Mas, de facto, essa declaração, mesmo essa declaração sobre as pessoas de bem e tal, significa que é bastante difícil a gente... Os cidadãos de bem. Cidadãos de bem, sim. A gente E olha o para... repúdio à impunidade. Pois, a gente olha para a sociedade brasileira e é difícil, para já, obter até informações que sejam minimamente independentes. Quer dizer, a gente não consegue ler nada na imprensa brasileira sem pensar: espera, este tipo odeia o Lula. Espera, este adora o Lula. E portanto, não parece haver ninguém... Equilibrado. Sim, não parece haver. E, portanto, isso é ao mesmo tempo inquietante, dá muita vontade de chegar ao Brasil e dizer: ouçam, querem terraplenar tudo e fazer de novo? Essa parece ser uma das soluções. Muitos morros. Por outro lado, eu acho, quer dizer, E é uma emprego. eu percebo, o Miguel estava a dizer, sim, a justiça está a fazer o seu trabalho e tal, epá, mas... há vários trabalhos que a Justiça do Brasil... estou com medo dessa adversaria. Não é isso. Há vários trabalhos que a Justiça do Brasil devia estar a fazer e que parece não estar interessada em fazer. Feito. Sim, tem, mas quer dizer... Mas uma coisa não... Percebes? Eu por mim encantado. Eu Não é por o facto de estarem muitos... Imagina, há muitos criminosos que não são apanhados, mas não é por isso Sim, que eu aqueles que sei. são apanhados são ilegitimamente Não há apanhados. dúvida, não há dúvida. Não, mas é que há dúvida. Não Isso há. é só Não. dúvida que eu aceito. E eu, por mim, até estou ansioso que a gente despache isto de meter o Lula na cadeia para começar os outros. a dedicar aos outros bandidos. Claro. Sim. Agora, eles vão ter que começar a ampliar ampliam estabelecimentos fundos, prisionais. Aquela Odebrecht não é construtora. Mas e quantos é que já lá estão dentro? Está bem, mas pode ser um plano da construtora para lá serem eles a construir as prisões. Eu já pensei mesmo me ligar para o Brasil porque eu tenho uma grande solução para resolver o problema do Lula. Ele vai dormir à sede do Sindicato dos Metalúrgicos, vem o Estado e coloca à volta do sindicato umas grades e ele fica lá preso dentro. Atenção. Sim, não há problema, não há conflito. A ideia de que tu queres Ele não sai lá, encarcerar, tipo a Assange. encarcerar Assange está sindicatos e encarcerado sindicalistas não é nova neste programa. E provavelmente vamos ter Nunca a tinhas oportunidade dito com de tanta clareza. falar Para dizer disso. que o Gava Em Chini- abono da República Federativa do Brasil, que eu a semana passada aqui mencionei de forma dubitativa que o Brasil tinha declarado guerra à Alemanha em 1945. Recebi um mail, aliás, muito simpático, de um senhor a dizer que houve, de facto, vários países da América Latina que declararam guerra à Alemanha em 45, mas o Brasil entrou na guerra em 42. Ignorante. E eu disse-te. E, portanto, não vou dizer os outros países, porque senão já sei que a minha caixa de correio vai estar... Fica feita a errata, o Pedro Mexia fica assim ministro dos joelhos, e de joelhos, aliás, e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Recordo que quem quiser vir fazer-nos companhia numa das próximas reuniões do Governo Sombra pode inscrever-se para isso na página da TVI na internet. O Ricardo Araújo Pereira recomenda vivamente essa vinda. Aliás, agradecemos ao público que nesta sexta-feira à noite veio visitar. É já um clássico da noite de Lisboa nas sextas-feiras. É vir para um barracão em que é luz de baixo, olhar para as nossas costas. Já há turistas, metade do público é estrangeiro hoje. Quem quiser pode, portanto, inscrever-se no site da TVI. Agora, o João Miguel Tavares sente-se bué sindicalizado. Isso quer dizer que se converteu ao sindicalismo?
João Miguel Tavares? Pá, eu tenho uma fama injusta de ser antissindicalista. Mas é mesmo injusta. E de brigar com o Sócrates e tal. E também é injusta. Nem com o Sócrates é uma embirração, nem com os sindicalistas não é nada. Eu acho que os sindicatos desempenham um grande papel na sociedade. Eu sou contra os sindicatos parvos. Pronto. E quero falar em particular, vai-se meter em problemas com as autoridades. Não vou mas pronto. nada, não vou nada. Quero falar em particular, esta semana, dos sindicatos da PSP. Sim, o Diário de Notícias fez uma bonita manchete. Sim, já serão em número suficiente ou ainda haverá lugar para mais algum? É isso, eu ainda me lembro, já estou a ficar velho. Eu lembro do tempo em que se andava a discutir se a polícia ou não devia ter sindicatos. E depois chegou-se à conclusão... Isso devia haver canais privados. Isso devia haver Lembras disso? Está bem. Mas devia haver ou não sindicatos. E achou-se que sim, devia haver não sindicatos. Agora, esqueceu-se de colocar um limite na lei para o número de sindicatos. E vai-se a ver, já vão em 16. Portanto, a polícia, a PSP, já tem 16 sindicatos. O que é que explicará este sucesso do sindicalismo policial? Eu não sei. Sei que os dirigentes sindicais têm direito a 4 folgas por mês. E, portanto, eles foram fazer as contas lá no DN e aquilo já vai em 36 mil dias de folga, porque já vai em 3.680 dirigentes e delegados sindicais. Mas não só este número 3.680 é muito divertido, como, e depois o texto tinha exemplos concretos, como, por exemplo, os sindicatos dos polícias do Porto, que até um nome parecia que já estava ocupado pelos outros, mas não, ainda estava livre. E foi criado no passado dia 8 de fevereiro e é a mais pequena força sindical até ao momento. Tem 24 associados e todos são dirigentes. Todos. São todos dirigentes. Portanto, Que é a paz. todos são dirigentes. Paz doméstica. E aquilo começa, aquilo continua por ali adiante. E será que uma pessoa pergunta-se, mas ninguém se lembrou de, se calhar, fazer uma lei em que esteja condicionado o número de dirigentes à representatividade do sindicato? Espantosamente, parece que não. Então, assim, é um homem, um voto. Sim, é um homem, um voto. Portanto, teoricamente, é aqui se calhar é uma ideia que eu aqui deixo. Cada polícia pode formar o seu sindicato e assim tem mais 4 folgas por mês. E pronto, tem ótimas condições para E um bocado lutar quando formos pelas suas parados carreiras. ali pelo seu guarda, Eu vou-lhes perguntar qual é que é o sindicato que ele tem. E ele não se lembra. se ele tiver visto São isto, tantos nomes que é capaz de está confundido. nos mandar passar umas horas ali em averiguações. Perante isto, será caso para concluir, Pedro Mexia, que o célebre episódio dos secos e molhados, o João Miguel Tavares já aludiu a isso, aquele episódio Tens de que fazer uma 1989, espécie de pôs polícias contra polícias no Terreiro do Paço, À mangueirada, está definitivamente vingado? Sim, esse foi um momento, claramente, um momento baixo da democracia portuguesa. Foi um momento bastante Momento triste. baixo ou alto, do ponto de vista dos, Não, foi baixo no sentido de ver dos polícias que conseguiram aquilo que polícias queriam. em confronto com polícias, Sim. com uma imagem muito... Mas depois houve quem lhe chamasse o 25 de Abril das Sim, está bem, polícias. do ponto de vista do que eles conseguiram. Estou a dizer, a própria imagem em si não foi uma imagem muito feliz. Mas o que aconteceu foi Hoje em dia tem um sindicato por cada mangueirada. Justamente. O que mostra esse deslizamento que em quase todas estas matérias, estas e outras em Portugal, passa-se do 8 ao 80 com uma grande facilidade. Não, isso é impossível, é inconstitucional. Não, podem ter os que quiserem. Foi o que aconteceu. De repente era uma grande constitucionalista, escreviam artigos nos jornais. Não é possível. E depois, de repente, foi possível e agora é a balda. E, portanto, isto é uma espécie de pequeno tratado da vida jurídico-política portuguesa, em que certas coisas... eu há bocado estava a brincar da televisão, mas não estou a brincar quanto isso. Todos nós assistimos a debates acirradíssimos a dizer não pode haver televisões privadas em Portugal. Vocês assistiram em calções? Não, que diabo, há 20 e tal anos. Já não. Era bom, Gostava. Não, mas Era bom, é. é um cantinho da saudade. Não, mas coisas que de repente parecem impensáveis, depois fazem-se e a fase seguinte é ser à balda. É uma espécie de... É como uma coisa do Marx, não é? Da história que se repete. Aqui é a história que avança, primeiro com um grande drama, e depois bem... É como a marmelada, mas na marmelada é bom. De repente pensei... Ou isso, também é uma... Também está bem visto. Também não é? é Está bem A visto. marmelada também é assim. É uma analogia entre a marmelada e o sindicalismo É que se verdade. impunha. De entre os vários nomes de sindicatos da PSP,
já há alguns bastante imaginativos, como o Vertical, Sindicato Vertical. o Autónomo. Para o caso de haver neste momento algum senhor guarda que esteja a ver-nos e que esteja a pensar que provavelmente ainda não está suficientemente representado pelos 16 sindicatos e queira fazer uma nova estrutura sindical, mas sem saber que nome lhe dar, que sugestões é que tem para ele, Ricardo Araújo É Pereira? difícil porque os bons já vão estando tomados, não é? O cacetete. O vertical já está. O cacetete, E, portanto, quer dizer, o horizontal e o oblíquo não tenho nada contra esses sindicatos. Talvez tenham interesses a proteger também. Agora, eu estive a ver os nomes. Há um que é o Sindicato Livre. O ainda mais livre, talvez, por comparação, não é? Porque, em princípio, a minha questão é a seguinte: de que maneira é que os interesses dos polícias representados por um desses sindicatos são radicalmente diferentes dos interesses dos polícias representados pelo outro sindicato? É porque as folgas não são as mesmas. Eu espero que Umas são gozados por uns e eu as espero outras são que gozadas pelos outros. um dos nomes para esses novos sindicatos devia ser Frente de Libertação da Judeia, em homenagem àquele filme dos Monty Python que tem uma cena precisamente sobre isto. Sobre nós somos da Frente de Libertação da Judeia, não temos nada a ver com esses palermas da Frente Popular de Libertação da Judeia. E, portanto, assim, parece-me que há uma certa direita que não tem interesse nenhum em que os trabalhadores se unam. E há uma certa esquerda que, curiosamente, lhes faz a vontade. Isso é extraordinário. É aquela esquerda que está mais interessada em descobrir divergências, em pôr barra, não sei quê, do que São 200 anos de prática. do que em agregar. aliás. Eu sei, são 200 anos de prática, mas continua a ser surpreendente. Pá. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se bué sindicalizado, quanto ao Pedro Mexia declara-se de baixo custo. E já ponderou fazer greve, Pedro Mexia? Não, porque eu tenho umas entidades patronais bestiais todas. Para tentar aumentar o pecúlio. Não, continuamos a, a falar remuneração. continuamos a falar aqui dos sindicatos. Quero falar da greve dos trabalhadores portugueses ao serviço da Ryanair, a empresa de low cost. Sim, e tentar não fazer. Não, que é a história do não atirar fora o bebê com a água do banho, não é isso? Que é. Acho que as low cost foram muito importantes. Revolucionaram a maneira como as pessoas viajam e fazem férias e fazem. Agora tenho que fazer um jogar de nojo turismo. E aumentam a pegada ecológica. É um palavrão. E, portanto, não tenho nada contra as low cost, quer dizer, não gosto em termos de espaço para as pernas, mas de resto não tenho nada contra low cost. Agora, não é o Far West. Não é o Far West. E a Ryanair, que foi uma das empresas que mais sucesso teve e tem tido, quer não aplicar em Portugal alguns mínimos imperativos, como disse o Ministro Vieira da Silva, alguns mínimos imperativos da legislação laboral sobre gozo de licença de paternidade, sobre garantia do ordenado mínimo, etc. Ao que parece até em termos de remunerações que são bastante discrepantes. Mas até das remunerações para mim há sempre um momento, trabalhadores de outras há sempre um momento na história das empresas, há sempre um momento em que há regras duvidosas e depois há sempre uma regra realmente ofensiva, há sempre um momento em que a gente todos nós temos assim os nossos momentos socialistas a dizer não, isto realmente é ofensivo. E a regra ofensiva da Ryanair é processo disciplinar para as pessoas que façam pouco dinheiro nas vendas a bordo. Ora bem, eu nunca comprei nada a bordo na vida. Estás a contribuir para Estás a lixar aqueles trabalhadores. E nunca foi por demérito dos Porco. Nunca foi por demérito dos trabalhadores. Não me lembraria de comprar coisas a bordo. Por um processo disciplinar a pessoas porque não fizeram X dinheiro em vendas a bordo, já é para lá de Bagdá, já é aquela coisa em que a lógica do capitalismo entra em roda livre, não é? É absurdo. E, portanto, é evidente que as low cost são bem-vindas e são bem-vindas ao nosso cotidiano e mudaram os nossos hábitos e trazem muitas coisas boas, mas não ao Far West. A Ryanair aproveita-se do facto de haver diferentes regimes laborais Claro. nos diferentes países onde opera. A questão é esta: é a companhia irlandesa que precisa de nós ou nós que precisamos dela, Ricardo Araújo Pereira? É muito provavelmente as duas coisas, mas quer uns precisem dos outros, quer os outros precisem dos uns,
há que respeitar a lei, não é? E há que respeitar a lei do país em que se está. Isso não, essa história do não, mas há outros regimes laborais noutros países, pois com certeza, está bem, mas qualquer dia vou para Londres e tenho uma criança a perguntar-me se eu quero amendoins, porque eles na Tailândia podem trabalhar. Pá, não pode ser, não é? Não... E substituírem trabalhadores em greve por... Sim. Eu acho que não são admissíveis. o que há a fazer é os trabalhadores da Ryanair, provavelmente... constituírem um sindicato forte e se precisarem de ajuda, a PSP empresta-lhes 3 ou 4. Em que medida é que os consumidores alimentam direitos de trabalho low cost ao recorrerem a ofertas de produtos de baixo preço, João Miguel Tavares? Vamos lá ver, não é por nós recorrermos a uma Ryanair que a Ryanair, e por os bilhetes serem low cost, que a Ryanair se vê dispensada de tratar os seus trabalhadores de acordo com a legislação laboral do país onde estão. Isso é impensável, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Nada uma coisa a ver com a outra. E, aliás, acho que existe cada vez mais, ainda bem, uma consciencialização maior da parte dos próprios consumidores em relação àquilo que estão a comprar e isso é extremamente positivo. Eu concordo com o Pedro Mexia. Há muita gente que acha, quando alguém, eu me auto-intitulo liberal, que isso significa uma total ausência do Estado e deixamos o mercado funcionar só por si. Não, não, não. Todos os mercados têm que ser regulados. Muitas das críticas que eu faço é o contrário disso. É muitas vezes o Estado ser fraco e não desempenhar esse papel regulador. Portanto, isso é obviamente inadmissível e as práticas que foram aqui descritas não são aceitáveis em países civilizados. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se diz de baixo custo. Agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente exposto. Como é que isso lhe aconteceu, se nem sequer tem conta no Facebook, Ricardo Araújo Pereira? Não tenho. Não foi exatamente a mim que aconteceu, mas esta Tem semana... andado a fazer pesquisas na net? Mas tinha muita graça para as audiências, ó Ricardo. Achas que sim? Tinha... Conta a história, conta a Não, história. mas não... Epá, não sacrifica-te tu pela equipe. É isso. Quero falar de uma denúncia de violação de privacidade num site de encontros gay. Sim, há o Tinder, não é? Que ouviste dizer, não é? Não, é pá, por amor de Deus. Há o Tinder, que é um site de encontros, Sim. e há o Grindr, que é a mesma coisa, mas gay. Acho que é isto, não é? Eu não percebo bem a questão, mas acho que é isto. Acho que é isto. Agora estás a fazer O que é? Sim, eu tenho aqui o meu Grindr, sim, e vamos despachar isto, tenho o Alfredo à minha espera. Mas, portanto, ao que parece, é mais uma encantadora, são mais uns encantadores conselhos de administração de rede social que têm dados sobre os utilizadores, designadamente dados bastante sensíveis, como quais deles têm ou não têm o vírus HIV, e essas informações transpiraram para outras... Foram partilhados para terceiros? Exatamente, para terceiros que não Para têm nada a outras ver com isso. entidades? E, O que é particularmente continua grave a haver gente a achar que isto da privacidade é uma brincadeira, não interessa nada, é tão gira, quer lá saber. Cá está. O que é particularmente grave neste caso é que, sendo um site que promove encontros sexuais, a quebra de privacidade vai levar, dizem os observadores da questão, muita gente que o utiliza a não partilhar dados pessoais importantes, nomeadamente se contraiu o HIV e, portanto, expondo outros utilizadores a situações de que devia ter conhecimento. Não é? Com certeza. E é um dos efeitos disto. De que modo é que este caso se conjuga com o escândalo recente em torno do Facebook, Pedro Mexia? Mostra-te uma coisa que às vezes é esquecida, é que há graus e contextos de privacidade. Por exemplo, faz sentido que num site de encontros sexuais essa informação seja pedida à pessoa. Faz algum sentido dentro da lógica do que é um site desses. Mas ninguém acharia bem que essa pergunta, por exemplo, fosse feita numa situação normal da vida, numa entrevista de emprego, por exemplo. E, portanto, mesmo os dados, mesmo a questão da privacidade e dos dados, há dados que fazem sentido não serem privados para algumas pessoas. Faz sentido que o médico tenha acesso à minha ficha clínica, mas não faz sentido que o meu empregador tenha acesso à minha ficha clínica. Portanto, os dados são seccionados e têm interesse para alguns. O problema é que hoje em dia, como geralmente as pessoas tendem a unificar, há cartões únicos, os nossos dados estão todos online, etc. Está tudo centralizadinho. Está tudo centralizado. Portanto, uma pessoa que tem uma informação sobre uma pessoa tem informação toda, porque a informação parcial
toda a gente tem informação parcial com as pessoas com quem se relaciona, contratualmente, hierarquicamente, laboralmente, etc. Agora, saber, além das coisas, além dos dados bancários, os dados de saúde, os hábitos, etc., isso é um deslizamento progressivo muito preocupante. Que tipo de sites é que evita para se precaver, João Miguel Tavares? Eu não evito sites nenhuns, mas também não ando a partilhar o meu colesterol com o Sr. Mark Zuckerberg. E quer dizer, mas também, lá está, também não tenho grandes problemas, porque o colesterol é a coisa mais interessante que eu tenho na vida para partilhar. Ó. De resto. Mais melancólico De resto, do programa. Não, de resto eu aborrecia mortalmente. Não tenho grandes segredos e, portanto, essas questões dos dados e das partilhas dos dados nunca foi uma. Mas a questão é que não é preciso ter não grandes é segredos. tem grandes Sim, não é preciso ter grandes segredos, segredos. segredos. Ninguém tem nada a ver com uma série de aspectos da tua vida que hoje é possível 3 ou 4 empresas com vocação monopolista possuírem. Mas isso aí é diferente. Mas tens direito a tê-los. Sim, claro que Tens sim, direito a ter mas são segredos. duas coisas diferentes. Uma coisa é o que tu partilhas, outra coisa é o que tu sabes, porque é o rastro que tu deixas da net, não é? E até que ponto é que isso é ou não partilhado? Tu partilhaste a dizer, olha, está aqui um site e vão saber se eu tenho ou não o vírus do HIV, é uma coisa. Agora, evidentemente, os teus gostos, basta... A Amazon conhece muito bem os meus gostos, Exato. é melhor do que a minha mulher, isso sim. Pronto, Vamos meditar sobre com essa esta nota ideia. saltamos para os decretos e o Pedro Mexia decreta BIN, Bean, geralmente... ou Mr. Bean. Não, mas nem são outros beans que nos têm atormentado a vida, mas é um senhor também islâmico, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que tem feito 1001 reformas e para aprender gente e admitir ministros e a deixar as mulheres conduzir e não sei o que mais. E ninguém sabe no Ocidente se ele está a sério ou não. Se é uma, sentido é que aquilo se é uma vai? figura recomendável. E ele esta semana disse uma coisa, não fez, mas disse uma coisa. E as pessoas em geral dizem, bem, dizer não vale nada, o que interessa é fazer. Não, neste caso vale. Ele disse que espera que Israel e a Palestina possam viver, cada um no seu Estado, lado a lado. E isto, Reconhecendo implicitamente o Estado de Israel. dito por alguém da Arábia Saudita, é tão importante como fazer. Este dizer é tão importante como fazer. Continuo a não saber o que é que esperamos dali, mas isto é bastante impressionante. O João Miguel Tavares decreta falta violência. Falta violência, mas atenção, quem acha que falta violência é uma boa falta de violência. Foi a Alemanha, não é? Os juízes alemães que, como se sabe, caçaram o senhor Puigdemont, não é? E depois de olharem para o seu currículo, chegaram a uma conclusão... E de olharem para ele, aliás. E de olharem para ele, a pátria dos Playmobil. Não, por acaso não sei se a Alemanha é a pátria dos Playmobil. Também não sei. Mas depois de olharem... Vamos receber um mail, certamente. Para a semana não é errado. Playmobil e das pátrias. Disseram que, tudo bem, o senhor está lá a ser acusado por várias coisas em Espanha, mas esta especificamente, chamada rebelião, não faz grande sentido, porque ninguém usou de violência. E eu simpatizo com isso. Mas foi um pouco achincalhante, vou dizer o quê? Era isto? Era isto? Este fracote Sim, claro, mas não olha, ameaça nada. não ameaça e não ameaça. Ele só foge. O Ricardo Araújo Pereira decreta equipa Z. E decreto equipa Z. Aguentámos porque... até agora sem falar do Sim, assunto. mas eu queria enviar um abraço aos meus amigos sportinguistas, com quem tenho falado. Mas atenção, as pessoas pensam que eu estou a gozar, mas a verdade é que não estou. A minha vida, alguns dos pontos altos da minha vida, numa época, é o Benfica-Porto, o Benfica-Sporting, não sei o quê. Se a gente joga com o Sporting B, não é tão interessante. Aquelas pessoas os benfiquistas que querem o Sporting na segunda divisão, não é o meu caso. Eu quero o Sporting forte, porque um Sporting forte e um Porto forte e não sei o quê, as vitórias do Benfica são têm mais valor, evidentemente. Esta ideia de que, aparentemente, o Sporting vai jogar com a equipa B, porque o Presidente... E Júnior. Sim, porque o Presidente correu a equipa A toda a suspensões. É uma coisa um bocado bizarra. Eu queria lembrar que houve uma semana nesta época, e não foi assim há tanto tempo, foi para aí 1 mês e meio ou 2, em que o Sporting na mesma semana, tinha acabado de ganhar um troféu que nunca tinha ganho, que era a Taça da Liga, e estava em primeiro lugar do campeonato. No fim dessa semana, o Sporting já estava em terceiro e o Presidente ameaçava admitir-se. É esquisito. É esquisito quando... Uma coisa é Presidente adepto,
outra coisa é isto, quer dizer, Ele agora parece presidente adepto, mas adepto do Benfica. do Benfica, sim, é o tipo. Eu neste momento não estranharia que a próxima medida de Bruno Carvalho fosse: vou vender Bruno Fernandes, base Dost e Gelson ao Benfica por 4 euros. Só para os castigar. Então está concluída mais uma reunião semanal. Vamos ver como tudo isto evolui até ao jogo da equipa Z com o Passos de Ferreira. Para a semana talvez voltemos ao tema. 2 a 8 dias cá estaremos, à hora habitual, para novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.